Beleza, galera? Tudo bem, pessoal? Bacana estar aqui contigo, o professor Ribamar Costa, mais uma vez, trabalhando um tema super importante com vocês. Hoje a gente vai trabalhar problemas ambientais urbanos. Presta muita atenção, esse tema é super importante e é fundamental que a gente relacione esse tema com as competências e habilidades do Enem. Lembra que a gente vai ter aí a competência 6, habilidade 28, 29 e 30, que é a competência e habilidade relativa a essa relação, essa interação entre a sociedade e a natureza. De que forma o homem, então, vai preservar, né, vai degradar esses ambientes naturais, de que forma a gente vai ter então a função, né, que os recursos naturais têm que ter na produção do espaço geográfico, de que forma a gente vai relacionar o uso das tecnologias, né, com esses impactos socioambientais. A gente vai já ver isso com vocês, mesmo porque a gente precisa entender que as sociedades, elas sempre se apropriaram da natureza. E a gente precisa entender que isso se dava de forma moderada antes da Revolução Industrial. No entanto, com a Revolução Industrial, com o aumento das tecnologias, o uso sobre o espaço geográfico desses recursos, ele vai aumentar, ele vai se intensificar, né? Com o surgimento da máquina a vapor, entre outras tecnologias. Nós percebemos que a cidade vai ser o espaço que vai receber toda essa estrutura, tanto máquinas, né, quanto pessoas, e isso leva então a cidade, né, a poder ser denominada como locus do processo produtivo. Então ela vai sentir bem mais essa questão das transformações ambientais, sociais e econômicas. Portanto, a gente tem uma sobrecarga dos recursos naturais. Nós percebemos que os recursos vão ser usados com mais intensidade. Se antes tu não tinha máquina, agora tu tem a potencialização do uso da força humana, que faz com que tu tenha mais produtos. Consequentemente, a gente tem que incluir aí o consumo como um dos fatores que leva então a essa sobrecarga dos recursos naturais. Não podemos esquecer que a elevação desses problemas ambientais nas grandes cidades, ela vai se dar tanto nos países ricos quanto nos países pobres. Só que a gente sabe que a urbanização dos países pobres, ela é mais recente, né? De certa forma ela é mais tardia em relação a dos países ricos. Portanto, os países de economias mais frágeis vão sentir muito mais esses problemas urbanos. Qual é o problema urbano ambiental que a gente vai trabalhar hoje contigo? Nós vamos trabalhar as ilhas de calor. Galera, ilhas de calor seria um fenômeno que se verifica, sobretudo, com um aumento anormal das temperaturas nas áreas centrais das grandes cidades, quando a gente sente aquele calor muito intenso nos grandes centros urbanos, né? As áreas centrais, elas acabam sendo então mais quentes do que as suas áreas adjacentes, as áreas dos seus entornos, do seu entorno. A gente percebe que a temperatura ela vai caindo na medida em que você vai se distanciando dessas áreas mais centrais. Apesar de que tanto as áreas centrais como as áreas próximas, elas estão dentro do mesmo tipo climático, mas a gente consegue sentir essa anormalidade da temperatura. Mesmo porque nessas centralidades, nessas regiões centrais, 98% desse calor ele é absorvido. Isso faz com que tu tenha dias e noites muito quentes. Consequentemente, a gente acaba tendo uma instabilidade climática. Como isso vai acontecer? É muito simples. Com o aumento da temperatura, a gente tem um aumento da evaporação e a gente vai ter chuvas de grande porte. E que nos centros urbanos, principalmente dos países pobres, a gente vai ter, por exemplo, as enchentes. Se somando a isso, a questão que envolve o assoreamento dos rios, o lixo urbano, né, os resíduos sólidos, tudo isso promove, então, né, enchentes que levam a problemas de ordem ambiental muito profundas, né, e que atingem, né, o homem nesses grandes centros. A gente percebe que os fatores que contribuem para que essa temperatura aumente são fatores como a redução da vegetação nesses centros urbanos, a grande concentração de construções, sem falar também na própria poluição atmosférica, que vai acirrar o efeito estufa, que de certa forma aumenta as temperaturas. E quais seriam então, gente, as alternativas ecológicas a esse problema, a essas ilhas de calor? Primeira alternativa, telhados verdes. Hoje os sistemas de engenharia já estão utilizando, né, esses telhados para que tu possas então aumentar a umidade do ar através dessa vegetação implantada nas lajes e também a ampliação da arborização das próprias cidades, praças, parques, para que isso então diminua a temperatura dessas áreas centrais. E por fim, os sistemas de engenharia também usam material reflexivo para que tu tenha então um reflexo maior desse calor, para que ele não se concentre, né, em maior intensidade nessas áreas. Sem falar nos jardins verticais, como a gente observa algumas espécies vegetais que são plantadas em paredes de construções, e por fim, também materiais mais permeáveis,
para a infiltração da água, que promove inclusive a redução das próprias enchentes. Por fim, a gente percebe que hoje a arquitetura vem utilizando espelhos d'água, lagos para harmonizar o ambiente, o que de certa forma também contribui com a umidificação desse ar e redução dessa sensação térmica, dessa anormalidade de temperatura que a gente chama de ilhas de calor. Galera, muito obrigado pela presença de vocês aí do outro lado. Grande abraço, até a próxima aula. Tchau!